Comunicação e comportamento interpessoal. Continuação do capítulo 3. Janila de Johari e relações interpessoais nos grupos. Tópico 3.3. Comunicação institucional. Que diferença faz para a comunicação se as pessoas estiverem em espaços informais ou em espaços sociais formais quando trocam conhecimentos? Aparentemente nenhuma. Se você estiver pensando essa obviedade, vou problematizar. Será que, nos espaços formais, como uma instituição militar, as pessoas usam linguagem do mesmo modo que usam em ambientes informais? E as informações que trocam são as mesmas pelas quais se interessam no ambiente informal? E os meios que utilizam? Será que são os mesmos? Pois é. Penso que não. E não sendo, entendo que o espaço ou ambiente em que a troca de informações acontece envolve outros elementos e motivos. Na instituição em que você trabalha murais, não há. Pelo menos um deve haver. Para que servem os murais? Para comunicar, é óbvio. Os murais são meios de comunicação pelos quais as pessoas se relacionam umas com as outras, mesmo não estando cara a cara. Nos murais de sua instituição, as mensagens são endereçadas a pessoas específicas. Às vezes sim, se o mural tiver esse objetivo, muitas pessoas fazem na geladeira de casa. Você faz isso. Deixa recados para seus familiares em algum lugar da casa. Mas parece que os murais da instituição não têm esse objetivo. Pelo menos não todos. Claro que as informações do mural não são para pessoas específicas, mas elas são colocadas nele por alguma pessoa. Mas são informações sobre essas pessoas que fazem o mural que são divulgadas nele. Normalmente não é. Então, o mural é um meio de comunicação usado pela instituição e não por indivíduos para transmitir informações à comunidade militar, e não a pessoas específicas. Veja que, mesmo que sejam pessoas que coloquem informações no mural para que outras pessoas tomem conhecimento delas, as informações não são de pessoa para pessoas. São da instituição à comunidade militar. As pessoas estão envolvidas pelo processo de troca de informações, mas não são o começo nem o fim dele. O mural não é meio de comunicação das pessoas, mas é um instrumento institucional da base militar. Se pensarmos na instituição militar, existem meios nos quais as comunicações ocorrem, como avisos em paradas diárias, boletins internos e externos, documentos realizados através de sistemas específicos como Intraer e Sigadaer. Os militares se comunicam por meio de comportamentos específicos, como o cumprimento por meio de continências e palavras formais. Sim, senhor. Sim, senhora. Existem inúmeros regulamentos militares que indicam como o militar deve se comportar e até como se vestir, ou seja, meios de comunicação padronizados por regulamentos e cerimoniais. Você conseguiu perceber a diferença? Ainda não. Então pense no boletim interno da FAB. É possível informar qualquer coisa, com qualquer linguagem, sobre qualquer assunto? Não. As informações contidas dizem respeito a assuntos da FAB, trabalhos realizados por militares, publicações, escalas, entre muitos outros. Então, as informações a serem publicadas no boletim da FAB são de interesse da instituição militar, na qual as pessoas assumem certas posições, superiores hierárquicos, subordinados militares e civis, que trabalham na organização, e dependentes de militares. São os sujeitos, ou atores, da FAB. A comunicação institucional acontece entre pessoas, porém, quando elas estão em exercício de seus papéis institucionais, formam um público. O que você descobriu, então, sobre a diferença proposta aqui entre comunicação interpessoal e comunicação institucional? Bem, a comunicação interpessoal pode ser imediata ou mediada, enquanto que a comunicação institucional tende a ser mediada por meios de comunicação, mídias. Sim, porque as instituições não são pessoas e por isso não se comunicam como pessoas. No caso da instituição militar, os meios podem ser avisos na parada diária, boletim interno e externo, memorandos, e-mails e portarias. Superiores hierárquicos, subordinados, professores militares e civis, soldados são pessoas a serviço da instituição. Outra diferença é que a comunicação interpessoal acontece entre pessoas específicas.
Enquanto a institucional envolve pessoas que representam cargos e funções, acontece entre a institucional e o público com o qual ela se relaciona, bem como entre instituições. Isso é fácil de perceber quando a FAB tem informações novas, transmite à comunidade militar, mas não a outras pessoas, nem à sociedade inteira, a não ser em casos particulares, o que não será problematizado aqui. Uma outra diferença é que a comunicação interpessoal é de domínio privado enquanto a institucional é tanto de domínio privado como de domínio público, conforme a própria instituição. E, por fim, a última diferença é que a comunicação interpessoal é informal enquanto a comunicação institucional é formal. Embora existam essas diferenças, é bom deixar claro que há uma semelhança fundamental entre os dois tipos de comunicação. Ambos são relações sociais que colocam as pessoas em interação no próprio ato da troca de informações. Com isso, percebe-se que as linguagens e os meios de comunicação são muito importantes na vida social, seja para a instituição, seja para as pessoas. Se você prestar atenção, parece que em todas as instituições militares os assuntos mais importantes são os mesmos: disciplina, hierarquia, ordem e outros. Contudo, percebemos que os tipos de comunicação variam de acordo com o ambiente no qual ela ocorre, ou seja, de maneira formal ou informal. Comunicação no trabalho. Neste tópico estudaremos um pouco sobre a comunicação no trabalho. Como é a comunicação na era da informação? Vejamos a seguir. Na era em que se encontra o mundo dos negócios, a comunicação é basicamente o processo de troca de informações. Esse processo é fundamental na vida de uma organização, porque nenhum indivíduo pode gerar sozinho todas as informações necessárias para a tomada de decisão. A comunicação é um processo mediante o qual duas ou mais pessoas se entendem. O objetivo básico da comunicação é influenciar o ouvinte e receptor, o outro, o ambiente, até a si próprio. Muitos profissionais de organizações se preocupam em fazer reuniões ou concluir programas sem se preocupar com o fator mais essencial, que é fazer com que a mensagem seja percebida de maneira correta. As organizações não podem existir sem comunicação. Se não houver comunicação, os empregados não sabem aquilo que os colegas estão realizando, a gerência não recebe as informações necessárias e os supervisores não podem dar instrução. A coordenação do trabalho é impossível e a organização entrará em colapso por falta dela. A comunicação organizacional pode ser considerada um processo dinâmico por meio do qual as organizações se relacionam com o meio ambiente e por meio do qual as subpastas da organização se comunicam entre si. Por conseguinte, a comunicação organizacional pode ser vista como um fluxo de mensagens dentro de uma rede de relações interdependentes. Quando a comunicação é eficaz, ela tende a incentivar melhor o desempenho e a satisfação no trabalho. As pessoas compreendem suas tarefas, sentindo-se mais envolvidas com elas. Em alguns casos, elas até sacrificam alguns privilégios adquiridos ao longo do tempo, porque compreendem que o sacrifício é necessário. À medida que as organizações crescem, as comunicações se distanciam cada vez mais. Assim, os canais da comunicação inibem o fluxo de informação entre os diversos níveis da organização. A vantagem é impedir que os funcionários do nível mais alto se atolem no excesso de informações, e a desvantagem é algumas vezes impedir que esses funcionários de nível mais alto recebam informações que deveriam receber. No que se refere à estrutura de autoridade, pode-se verificar que as diferenças de status e de poder ajudam a determinar quem irá comunicar-se com quem. O conteúdo e a exatidão da comunicação também serão afetados pelas diferenças de autoridade. Nas organizações, a comunicação apresenta várias formas e vários aspectos. Pode ser verbal, oral e escrita, e não verbal. As mensagens nas organizações viajam em 4 direções: para cima, para baixo, horizontal e diagonal. A comunicação descendente é do superior para o subordinado. Ela envolve relatórios administrativos, manuais de políticas e de procedimentos, jornais internos da empresa, cartas e circulares aos empregados, relatórios escritos sobre desempenho, manuais de empregados, etc. Já a comunicação ascendente é a que ocorre do subordinado para o superior. Envolve memorandos escritos, relatórios, reuniões grupais planejadas, conversas informais com o superior.
Apresenta um propósito informativo, auxiliando na tomada de decisões. As empresas desenvolvem muitos programas e políticas para facilitar a comunicação da base para o topo, tais como as políticas de portas abertas, nas quais qualquer empregado pode receber a atenção da alta administração. Os programas de treinamento, que avaliam vários aspectos da empresa e procuram trazer os problemas à tona. Os programas de reclamações e outras formas de comunicação, que levam problemas ou demandas dos funcionários para a alta administração. A comunicação horizontal, que faz a troca de mensagem entre funcionários do mesmo nível organizacional, na forma oral ou escrita. Finalmente, a comunicação diagonal, que diz respeito à transmissão de mensagens de níveis organizacionais mais altos ou mais baixos, em diferentes departamentos, buscando dinamismo no tocante às direções de comunicação. A comunicação vai além de um instrumento de divulgação de informações, pois compartilha a missão, a visão e os valores organizacionais. Por essas e outras é que as empresas e instituições têm buscado profissionais competentes na comunicação, pois quando estratégica e eficaz, ela permite a criação de um ambiente participativo que favorece a gestão dos processos de mudanças de uma organização. Tópico 3.4. Comportamento organizacional. Para iniciar nossa conversa, convido a refletir sobre comportamento organizacional. Qual seu conhecimento sobre esse tema? Tomemos como primeira resposta que o comportamento organizacional é o estudo e aplicação do conhecimento sobre como as pessoas agem dentro das organizações. É uma ferramenta humana para o benefício do homem. Ele se aplica amplamente ao comportamento das pessoas em todos os âmbitos, tais como negócios, governo, escolas e organizações de serviços. Onde quer que estejam as organizações, existirá sempre a necessidade de compreender o comportamento organizacional. O elemento-chave do comportamento organizacional são as pessoas, a estrutura, a tecnologia e o ambiente no qual a organização opera. Quando as pessoas se juntam numa organização para atingirem o objetivo, alguma espécie de estrutura é requerida. Elas usam tecnologia para ajudar a fazer um trabalho, dessa forma existe uma interação entre pessoas, estrutura e tecnologia. Além disso, esses elementos são influenciados pelo ambiente externo, e eles o influenciam também. Cada um desses 4 elementos do comportamento organizacional será resumidamente considerado. Elementos do comportamento. Pessoas. Representam o sistema social interno da organização. O termo refere-se a indivíduos ou a grupos. Estes são dinâmicos, se formam, mudam e se dissolvem. A organização humana hoje não é a mesma de ontem, ou do dia anterior. As pessoas são seres que estão vivendo, pensando e sentindo e trabalhando na organização para atingirem seus objetivos. Estrutura. Define os relacionamentos formais das pessoas dentro das organizações. Diferentes cargos são necessários para se realizarem todas as atividades de uma organização. Exemplo: administradores e empregados, contadores e trabalhadores da linha de produção. Essas pessoas podem estar relacionadas através de alguma estrutura para que seu trabalho seja efetivamente coordenado. Por meio deles, podem surgir a cooperação, a negociação e o processo decisório. Tecnologia oferece recursos com os quais as pessoas trabalham e afetam as tarefas que elas desempenham. O grande benefício da tecnologia é que ela permite às pessoas fazerem mais e melhor o trabalho, mas também restringe as pessoas de várias maneiras. Do mesmo modo que há custos, há também benefícios. Ambiente. Todas as organizações operam dentro de um ambiente externo. Nenhuma organização existe sozinha. Ela é parte de um sistema maior que contém muitos outros elementos, tais como governo, família e outras organizações. Todos eles influenciam mutuamente, num sistema complexo que cria um contexto para um grupo de pessoas. As organizações individualmente, uma fábrica, uma escola, não podem escapar de ser influenciadas por esse ambiente externo, o qual influencia as atitudes das pessoas, afeta as condições de trabalho e promove competições por recursos e poder. Por isso deve ser levado em conta no estudo do comportamento humano nas organizações. O interesse sobre as pessoas no trabalho foi despertado por Frederick W. Taylor nos Estados Unidos no começo de 1900.
Ele é frequentemente chamado o pai da administração científica, e as modificações que trouxe para essa área desbravaram o caminho para o desenvolvimento posterior do comportamento e a produtividade para os trabalhadores da indústria. Ele assinalou que assim como existe uma melhor máquina para o trabalho, também existem maneiras melhores de as pessoas executarem suas atividades. Com certeza, o objetivo ainda era a eficiência técnica, mas, pelo menos, a administração foi despertada para a importância de um de seus recursos negligenciados até então. Nos anos de 1940 e 1950, alguns grandes projetos de pesquisa foram observados em numerosas organizações. Como os resultados dessas pesquisas começaram a se infiltrar nas comunidades empresariais e acadêmicas, foram estimulados novos interesses quanto ao comportamento das pessoas no trabalho. A idade das relações humanas havia começado. A nova ênfase sobre as pessoas no trabalho foi o resultado das tendências que foram desenvolvidas por um longo período de tempo. Isso ajudou a equiparar os valores humanos aos demais valores no trabalho. Infelizmente, as relações humanas cresceram tão depressa que não foram bem compreendidas e desenvolveu-se uma certa superficialidade a esse respeito. Alguns praticantes começaram a enfatizar a ideia de seja bom com as pessoas, enquanto sutilmente tentavam manipular os empregados. O termo relações humanas gradativamente perdeu seu valor, e o novo termo que surgiu para descrevê-lo foi comportamento organizacional. Este então integra as ciências comportamentais com as organizações formais. Elas devem ter pessoas trabalhando no sentido dos objetivos que a organização deve ter. Dessa forma é desejável tratar os dois como uma unidade integrada, assim como o comportamento organizacional faz. Tópico 3.5. Os termos técnicos de cada profissão. Em seu ambiente de trabalho, utilizam-se termos específicos. Se sim, você imagina o motivo. A especialização do trabalho usualmente facilita a comunicação dentro de grupos semelhantes. Funcionários de um mesmo grupo de trabalho provavelmente compartilham do mesmo jargão, enquanto a comunicação entre grupos diferentes provavelmente será inibida. Um aspecto diferente que percebemos nas comunicações são os termos utilizados em diferentes profissões, ou seja, há aspectos e linguagens que definem conceitos e ideias específicas de cada profissão. A psicologia, por exemplo, utiliza a palavra anamnese para se referir ao levantamento de informações no histórico de vida de um paciente. Para os leigos, essa linguagem específica surge como uma barreira na comunicação, proporcionando um distanciamento entre as partes. No entanto, os jargões servem como meios de proteção perante uma crítica ou uma competição. No meio profissional, as linguagens específicas são extremamente eficientes, permitindo que ideias e conteúdos possam ser expressos de maneira mais abreviada. Portanto, a linguagem técnica apoia o raciocínio, de Lord Kelvin. Quando você consegue medir o que está sendo dito e expressá-lo em números, você sabe algo sobre o assunto. Mas, quando não consegue medir, quando não consegue expressar-se em números, seu conhecimento é pequeno e insatisfatório. Pode ser o começo de um conhecimento, mas não avançou ainda, nos seus pensamentos, para o estágio científico. O domínio dos termos técnicos da especialidade é indispensável a qualquer profissional de bom nível, pois mostra, ao usar uma linguagem específica, que conhece o significado do que está sendo dito. Porém, para os não especialistas, que não a dominam, essa linguagem torna-se para eles inadequada, confusa e imprecisa.